Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Deus te encontre no dia de hoje. Chegamos agora no final do Salmo 23. Até aqui, vimos o Senhor como o pastor que guia, alimenta, protege e consola. Mas nos versos 5 e 6, a imagem se expande. Davi nos mostra o Senhor como anfitrião e rei, que prepara uma mesa para o seu povo e garante um lar eterno na sua presença. O texto diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A cena aqui mudou, do campo para a sala de banquete. O Senhor não é apenas pastor, mas também um anfitrião real, que recebe o seu servo com honra. A mesa é posta na presença dos inimigos, e isso mostra a vitória. Os inimigos não desaparecem, mas não podem impedir o cuidado de Deus. Ele nos faz sentar e descansar, mesmo diante da oposição. Em Cristo, essa segurança ela não é mudada. Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E a gente tem um sentimento humano de tentar trazer isso para o nosso desafeto, sabe? Aquela pessoa que a gente não gosta, ou que talvez não goste da gente, alguém que nos persiga de alguma forma. Mas abra a mente e tente lembrar que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades espirituais nos reinos celestiais. A nossa luta é bem maior do que meramente uma luta humana. E nós temos a certeza de descanso, mesmo na presença de inimigos que às vezes parecem poderosos demais, porque nós nos esquecemos que há uma palavra sobre nós. Aliás, uma não, várias. Deus nos deu o poder para pisarmos na cabeça de serpentes e escorpiões. Deus nos garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Deus nos garantiu que se nós nos esforçássemos e resistíssemos ao maligno, ele fugiria de nós. Então, mesmo diante de um inimigo forte, poderoso, eu me assento vitorioso na mesa preparada por Deus. Porque se ele é por mim, quem será contra? Por mais que o inimigo tente, se revolte, lute, prepare armadilhas, ciladas e tudo mais, seja a forma que você quiser colocar, ele não consegue se Deus está cuidando de nós. O mesmo Deus que nos guiou em momentos de alegria e felicidade, de saciedade e contentamento. O mesmo Deus que nos guiou no vale da sombra e da morte, quando o luto veio, a dificuldade veio, o diagnóstico contrário veio, a vida financeira dificultosa veio tudo o contrário. Ele estava lá. No momento de felicidade ele estava lá. No momento de tristeza ele estava lá. Agora no momento de nós celebrarmos a vitória, de termos passado por tudo isso, nós nos assentaremos numa mesa preparada por ele. E os inimigos que tentaram nos derrubar até aqui, eles vão se assentar junto conosco. E eu não estou falando isso de uma visão humana, mas de uma visão espiritual. Eu não estou falando do seu desafeto, daquela pessoa que você não gosta. Não, não, não. Eu estou falando que os inimigos que se levantam contra nós, e eles são espirituais, eles nos verão sentados numa mesa preparada por Deus. O último inimigo a ser derrotado é a morte, como diz o apóstolo Paulo, e nós diremos assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Nós poderemos vencer, aliás, nós iremos vencer, e nós teremos vitória. Vitória. Essa é a palavra para nós.
Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Davi continua o texto dizendo: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Na cultura do Oriente Médio, o anfitrião recebia o convidado de honra ungindo a sua cabeça com óleo perfumado, símbolo de alegria, dignidade e celebração. O cálice transbordando é sinal de abundância, não apenas o suficiente, mas o mais que suficiente. Sabe o que remete tudo isso que nós estamos dizendo? Para um momento que talvez não seja aqui e agora, mas um momento futuro, aonde não haverá choro mais dor, aonde não haverá mais vale da sombra e da morte, aonde a nossa esperança ela será concretizada em Cristo Jesus. E nós poderemos viver para sempre ao lado do Senhor, desfrutando de toda a abundância que vem dos céus, de toda a abundância que nós teremos. Nós veremos e viveremos algo tão extraordinário que João, tentando colocar em palavras, e ele disse que andaremos por ruas de ouros, os muros são de jaspe e marfim e tudo isso. Porque talvez faltaria palavras para descrever a grandeza do que é o que está preparado para nós. Paulo disse que a leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso da glória que do céu se manifestará em nós. Quando ele fala da tribulação, ele coloca como leve. Quando ele fala da glória que há de vir, ele coloca um peso sobre isso. Por quê? Porque é tão infinitamente maior. A alegria é tão infinitamente maior que a simbologia da mulher para dar à luz ela é totalmente válida. Antes da criança nascer tem dor, tem choro, tem a dificuldade do parto, as dores do parto, mas depois que a criança nasce, a alegria da criança ter nascido supera todas aquelas dores. A alegria, a saciedade, o contentamento que nós teremos no céu ao lado de Cristo Jesus superará toda e qualquer dor que nós tivermos. Porque a dor aqui é só um segundo comparada com a eternidade ao lado de Cristo. Porque talvez nos vídeos anteriores você falou assim: poxa, mas foi mais momentos de vale de sombra e morte do que momentos de refrigério. Foi mais momentos de dificuldade do que momentos de contentamento. Foi mais lutas do que vitória. Sim, porque a nossa vitória final já está consumada. Nós já temos um destino certo, que é morar no céu ao lado de Cristo. E isso os nossos inimigos não tiram. Isso eles não arrancam de nós. Podem tirar de nós por um momento a esperança, até que a lembrança de que o nosso Deus caminha conosco volte e a esperança retorne de maneira sobrepujante. Podem tirar de nós por um momento a nossa felicidade, mas isso não dura muito, porque nós sabemos que o nosso Deus caminha conosco. Mas quando aquele que há de vir, e ele virá e não tardará, nada disso terá importância mais. A mesa que Deus preparará para nós, na presença dos nossos inimigos, cessará qualquer visão de fracasso, de perca, de luta, de tragédia, de choro que haja nessa terra agora. Mas a nossa esperança tem que estar lá. E ela não pode sair de lá. Ele continua: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra hebraica para seguir é hadaf, que significa perseguir com intensidade. Ou seja, não é apenas que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhem. Porque quando eu digo para você assim, olhe para o cenário futuro e coloque as suas esperanças lá, e talvez você diga, sim, tudo bem, mas agora, como? Porque eu estou no vale, eu estou na dificuldade. E Davi traz para nós, certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E
não vão só me seguir, mas vão me perseguir com intensidade. Não é apenas que a bondade e a misericórdia nos acompanham, mas elas nos caçam, nos perseguem, nos alcançam. E isso não é vez ou outra, é diariamente. Porque as misericórdias do Senhor se renovam. E é o motivo de nós não sermos consumidos. A bondade vai falar do cuidado generoso de Deus. E a misericórdia fala do seu amor fiel e perdoador. Juntas, formam a sombra constante da vida do crente. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A jornada do Salmo termina em casa. A ovelha que começou nos pastos, passou pelo vale, encontrou seu destino final, a casa do Senhor. E não é apenas o templo que Davi está tratando, não, mas da presença eterna de Deus. É a promessa de comunhão sem fim. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. O que começa com um cuidado diário, termina em segurança eterna. Imagine um banquete de casamento. A alegria, a mesa farta, os amigos reunidos. Agora pense, o Salmo 23 garante que Deus prepara algo infinitamente maior. E o mais incrível, Ele prepara não apenas comida, mas sua própria presença como festa eterna. Talvez hoje você se sinta cercado por inimigos. Talvez as lutas, as dificuldades, tudo esteja pairando sobre você. Situações, pensamentos, sentimentos. Mas eu quero te convidar a lembrar, Deus já preparou uma mesa para você. Sua honra não vem da aprovação dos homens, mas do convite do Senhor. E mais, essa bondade e essa misericórdia não são visitas ocasionais. Elas te perseguem todos os dias. Mesmo quando você cai, a misericórdia te levanta. Mesmo quando você duvida, a bondade te sustenta. E no fim, o destino certo, a casa do Senhor, a eternidade com Cristo. A palavra para nós hoje é vitória e esperança. Você pode viver em paz, mesmo cercado por inimigos, porque Deus já preparou a mesa. E você pode enfrentar o futuro sem medo, porque já tem um lar garantido na eternidade. Hoje nós encerramos o Salmo 23, lembrando que o Senhor é o nosso pastor, protetor, anfitrião e rei. Ele nos guia no presente, nos sustenta no caminho e nos garante um futuro de glória eterna. Então, por favor, te peço mais uma vez, se essa palavra falou com você, compartilhe, coloca nos status, manda para os seus amigos, joga no grupo da igreja, faz alguma coisa, para que mais pessoas alcancem esse conteúdo que, se está sendo edificante para você, pode ser edificante para outros também. Aí, se você comentar e compartilhar, o canal ganha alcance, mais pessoas verão e serão alcançadas também. Se você se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, todo dia cai vídeo para você ser edificado também. Amém, meus irmãos? Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.